inventou esse negócio. A gente sente o efeito dela. A gente sente o efeito. Mas a linha, ninguém, assim, é diferente quando você pega a linha de campo magnético. Quando você pegar um ímã, no semestre que vem a gente vai ter aula de magnetostática. Se você pegar um ímã, ele tem dois polos. Sim, ele tem um polo norte, um polo sul. Ou o contrário. É tudo questão de referencial. Mas beleza. E as linhas, elas sempre saem do polo norte para o polo sul. Então ela sempre fecha a linha. A linha de campo magnético, ela sempre fecha. Nota, a linha de campo elétrico, ela nunca fecha. Ela só fecha se ela estiver ligada uma positiva com negativa. Se ela tiver uma carga sozinha, ela não fecha. No caso da magnética, não existe monopolo. Não existe uma carga só norte, um polo só norte, um polo só sul. Se você pega um ímã e você corta ele pela metade, você pega uma serra e corta ele, ele faz dois ímãs. Ele gera outro polo norte e um outro polo sul. E assim por diante. E as linhas de campo magnético, elas saem do norte e elas fecham no sul. Sempre. Se você, todo mundo acho que já fez isso alguma vez na vida, né, com bombril, se você raspa bombril ou se você pega limalha e você pega um ímã e você solta, ele forma as linhas. Dá para você definir certinho a linha de campo magnética. Ah, então beleza. No caso da elétrica, não acontece isso não. No caso da elétrica, não tem jeito. Então, acontece isso daqui. Só lembrando vocês, apareceu um negócio aqui do tempo acabando. Se acabar, eu já mando outro link na sequência, beleza? Aí, o que vai acontecer? Então, primeiro passo, eu tenho a minha carga que é positiva. Aí, o que eu faço? A lei de Coulomb. A lei de Coulomb, eu já sabia lá de trás, por uma outra forma que eu calculava, que era o campo elétrico, era Q 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado na direção do R. Ok. Desenhei a minha superfície gaussiana. Se a minha simetria é esférica, eu desenhei uma esferinha. Beleza. Preciso calcular o quê? Quanto que é o campo a qualquer distância R da minha carga. Então, olha só. Na minha superfície, eu vou olhar. O campo está apontando para onde? Para fora. Ele está aqui, ó. A minha superfície, a normal dela, em qualquer ponto, ela aponta para onde? Para fora. Você imagina uma esfera, uma bola, qualquer coisa. Então, assim, você tem a superfície, que é só a área da bola, e qualquer normal dela também é radial na direção do campo. Beleza. Então, o fluxo elétrico é o quê? É a integral do E n dA. Todos os meus exercícios eles vão começar desse jeito. Bom, o que eu preciso fazer? Preciso resolver essa integral. O E, ele é constante, que eu falei. O E vai para fora. Boa. Ficou a integral de dA. A integral de dA significa que é todos os pedacinhos dA dessa esferinha que eu fiz. Aí, quanto que é a área total da superfície da esfera? 4π r ao quadrado. Então, assim, ainda que eu não saiba, isso daqui é tabelado. Então, assim, se eu soubesse resolver a integral dupla, isso daqui sai. Mas assim, mas isso daqui também é tabelado. Então, olha só, ficou fluxo elétrico igual a E vezes 4π r ao quadrado. Quem era o E? O E era Q sobre 4π ε0 r ao quadrado, que está aqui, ó, Q 4π ε0 1 sobre r ao quadrado, vezes a área da esfera, 4π r ao quadrado. 4π corta com 4π, r ao quadrado corta com r ao quadrado. O fluxo elétrico, então, de uma carguinha, ele vale a carga sobre ε0. Esse é o fluxo quando a carga está dentro da superfície. Então, qualquer carga pontual, ela tem isso daqui, ó. Q
sobre ε0. Boa. Então, beleza. Então, a minha expressão para a lei de Gauss, e isso daqui a gente praticamente parou na semana passada, foi que o fluxo elétrico ele é igual à integral fechada de E NdA do campo vezes a normal da área. E isso daqui, o fluxo também é igual à carga que está dentro da superfície dividido pelo ε0. Esse Qint é a carga interna, é a carga dentro da superfície. Beleza? Então a gente parou aqui. A gente fez isso só para uma carguinha. Se vocês parassem para pensar, bom, a gente vai fazer um exemplo mais para frente disso. Vou fazer um segundo exemplo que é qual é o campo elétrico gerado por um plano infinito, carregado com a densidade superficial constante sigma. Então, olha só, eu tenho uma placona. É um plano infinito, uma chapona, e ela está carregada. Qual que é a simetria da minha chapa? Beleza. A minha simetria ela é cartesiana. Então eu desenhei aqui do lado, ele está em branco, a cor ficou ruim, um eixo de x, y, z. Então, se ele é uma chapa, eu desenhei uma caixa. Porque uma caixa ela tem dimensão, ela é tridimensional. Ela tem alguma coisa assim, né? Ó. Ela tem um x, ela tem um y e ela tem um z. Então, eu desenho uma caixa que ela passa dos dois lados. Eu desenho uma caixa que ela passa dos dois lados e aí você nota se a carga ela está carregada, se a placa ela é carregada positivamente, as linhas de campo saem dela e elas saem dos dois lados. Se a placa está aqui, tem linha que sai para cá, tem linha que sai para cá. Então, beleza. Aí eu preciso calcular qual que é o campo. Como é que eu calculo isso? Eu preciso verificar, então, quanto que está saindo em cada lado da caixa. E essa que é a história que eu tenho que fazer, porque se eu tenho que fazer a integral fechada de E NdA, eu preciso ver o fluxo em cada ponto da caixa que está saindo. Bom, vai me dar trabalho. Bom, no começo vai mesmo, não tem jeito. Então, tá aqui. Meus exercícios eu sempre começo desse jeito. Beleza. Próximo passo. A carga na face N2 é zero. Por que eu já sei que ela é zero? Onde está a face N2? É uma caixa e a face está para cá. O fluxo, então, a normal da caixa, a N2, digamos que seja essa face aqui, ó. A normal está saindo aqui. Beleza? Para onde que está apontando o campo elétrico? Para cá. Qual que é o ângulo entre a normal e o campo? 90. Cosseno de 90, zero. Opa, zerou o cosseno, zero fluxo. Pronto. O N2, então, o fluxo lateral aqui é zero. Bom, não é só ele, então. Então, se eu for usar essa mesma lógica, olha só. O N2 é zero, o N1 é zero, o N4 é zero, o N8 é zero, o N6 é zero, o N5 é zero, o N9 é zero. Pausa. Galera da sala, até aqui, deu para entender a simetria da caixa? Sim. Ele Sim. zera, beleza. Ele zera porque o E e o A eles estão fazendo um ângulo de 90 graus. E automaticamente, nas bordas da caixa, não tem fluxo. Então, só vai ter fluxo onde? No N7 e no N3. Eu tenho um fluxo para cima e tenho um fluxo para baixo. Então, como é que vai ser o fluxo total? É o E escalar a normal de 7, o E escalar a normal de 3.
quanto que vale o ângulo entre E e a normal, nos dois casos? 0. O cosseno de 0 vale quanto? 1. Porque se ele é EA cosseno de θ, então EA N7 vale EA, EA N3 vale EA. Minha conclusão, EA mais EA dá 2EA. Então, o fluxo elétrico é 2 vezes E vezes a área. Mas isso eu também sabia que era a mesma coisa que a carga interna sobre ε0, que era da lei de Gauss, que era esse pedacinho aqui do começo, e é sempre igual a isso daqui, ó. Ah, então olha só. E o fluxo, que era 2EA, era igual a Q, a carga interna, sobre ε0. Se eu estou querendo calcular o campo elétrico é E igual a carga interna sobre 2ε0A. Ah, então já matou a história. Quem que é Q sobre A? Q sobre A não é densidade superficial de carga? Exatamente. Então significa que Q sobre A é a quantidade de carga pelo que tem na superfície. Ele é o sigma. Então o campo elétrico ele é sigma sobre 2ε0. Em que direção? Na direção somente do Z.